nós fizemos um trio, um se referiu a si mais no sentido da doutrina, o outro mais no aspecto pessoal, e eu fui pelos dois lados. Então ficou interessante. E como é que foi, Rosiana? Você com Maria Luísa descobriu um segredo que vocês não É incomum, porque pode falar, né? Porque eu não precisa, só se você quiser, mas não, porque ela conhece há muito tempo e hoje elas descobriram uma coisa que não incomum. sabia. Na hora que ela falou que ela tinha, eu falei para ela assim, eu já tive. Depois eu falei, a gente já teve. Eu expliquei para ela por que eu achava que já tive, hoje eu não tenho mais porque eu consegui superar, entendeu? Mas nós temos, eu tenho, tá? Cheguei à conclusão que tenho, não tive. E vocês também descobriram alguma coisa que não sabiam a respeito das pessoas com quem vocês falaram? Então, olha lá. De acordo com o que está aí no papel, vocês podem observar como vocês têm se olhado ultimamente. Qual aspecto vocês têm posto mais à frente, talvez do que outros, né? Como diz Nena, uns põem o aspecto doutrinário mais na frente, outros o aspecto pessoal, né? A gente precisa equilibrar os campos da vida da gente, né? O social, o espiritual, o social, o afetivo, né? O trabalho. Procurar equilibrar. Eu, inclusive, escrevi que eu não posso escrever em pé andando de uma força. Isso é liberdade de expressão. Muito bem. Ou seja, às vezes o inusitado te incomoda, né? Para variar, né? Para variar. Como O que me incomoda, eu coloco para fora fácil. Ô Cristina, como eu trabalho com o cérebro e sei que a gente o tempo inteiro está fazendo só o que gosta, eu gosto de experiências novas. Nunca tinha me inscrito caminhando. Eu sei que é uma atividade que é boa para o meu grupo de neurótica. E aí vocês reflitam só uma coisa. Quando os espíritos chegam perto da gente, né? O que eles vão sentir em nós? Na verdade, eu vou voltar assim. Qual é a qualidade de espírito que aproxima da gente? Pelo o que a gente percebe, fala e pensa mais rapidamente a respeito da gente mesmo. Ó bem, provavelmente, se eu penso muito em doutrina, eu estou atraindo quem também gosta de teoria, né? Quem gosta dessa parte. Se eu penso muito nos meus estados emocionais, pessoais, familiares, eu estou atraindo quem tem o mesmo tipo de afinidade, não é? E aí vai ficar mais fácil para mim receber, então, um espírito que entende de doutrinas, mais fácil para Jacira receber espíritos que são muito ligados à família, não é? Mais fácil para outro receber outro tipo qualquer de espírito. Porque essa afinidade, essa simpatia que a gente enlaça nas pessoas. Então quer dizer também uma coisa, que quando vocês se encontrarem com toda essa simpatia, essa alegria uns com os outros, vai mostrar também da nossa capacidade de atender àqueles que pensam diferente de nós, acolher aqueles que são diferentes de nós. Qual é a minha dificuldade de lidar com que tipo de pessoa? É importante que eu trabalhe isso em mim. Cristina, posso? À vontade. Isso, para quem coordena, é fundamental. Porque tem determinados médios que a gente vai ter mais dificuldade em função disso. Foi colocado aqui. E a gente tem que ter consciência e buscar trabalhar, né, em nós essa dificuldade, porque se a gente não estiver atento a isso, porque eu tenho uma amiga que diz assim, o amor a gente ama todos os filhos de uma mesma maneira. Tá? Não se pode me dizer que a mãe ama mais a um que a outra. Agora, a gente tem mais afinidade com um do que com o outro. Então, isso é algo que nós não fugimos. Essa afinidade se constrói em quê? Se constrói com base no anime, naquele acervo que a alma traz. Então, eu tenho mais afinidade com a Nena e mais dificuldade com o fulano. Isso não significa que eu gosto mais da Nena e menos do fulano. Com amor, principalmente o amor de mãe ou de pai, ou num trabalho mediúnico quem coordena, né, nós estamos, em tese,
Agora, e essa afinidade, em princípio, ela vai gerar mais facilidade de eu estabelecer um vínculo, um contato, uma forma de me relacionar com a Nina do que com o outro. E aí, se a gente que está na coordenação não tiver cuidado, ela colocou uma coisa ali que eu achei importantíssima: formas de conduzir diferentes de acordo com as características de cada um, mas atenção, carinho, foco igual. Porque se a gente não tiver cuidado, começa a gente a falar assim, vou pegar o Antônio Carlos aqui. O Antônio Carlos gosta mais de fulano do que de mim. E isso para um grupo mediúnico é avassalador. Então, quando nós começamos um trabalho de educação mediúnica, trabalhando, primeiro, o sentimento do conjunto, e quando eu percebo que o grupo está mais ou menos equalizado, a ponto de se sentir confortável para começar a se colocar, eu não vou para o segundo passo, que é o autoconhecimento. Aí eu começo a dar exercícios, estou falando da minha experiência, em que eles vão se colocando. Eu sinto isso, eu percebi aquilo, eu gostei disso, dá vontade de jogar. E aí a gente vai começando a trabalhar, né, identificar e trabalhar as diferenças individuais, e isso vai me propiciando, eu que estou na coordenação, o conhecimento de cada um, e nas minhas interferências eles também vão me conhecendo, para que eu estabeleça sempre um canal de diálogo com todos de acordo com o jeito de ser de cada um.